Olá! No Pílulas de Ciência Popular de hoje, eu quero falar de uma geografia que ainda não foi feita, mas que pode ser feita. É uma geografia popular, ou melhor, uma ciência popular. O que será que é isso? Bem, vamos lá, vamos praticar. Bem, já faz algum tempinho que eu estudo geografia, né? É pouco tempo do ponto de vista do saber, porque para você saber mesmo requer muito tempo, dedicação, saber estudar, saber pensar, refletir, que não é uma coisa assim fácil e nem todo mundo faz, nem todo mundo exerce o dom, a faculdade de pensar, né? Eu reproduzo muito o que a Hannah Arendt fala sobre o pensar, e o Ortega y Gasset também, sobre aqueles que não pensam, a irreflexão, né? Não pensar. É claro que tem também o Gramsci, que fala que todo ser humano ele é um intelectual, porque ele raciocina, ele pensa, né? Ele reflete sobre as coisas e tal, e escolhe. Mas é uma intelectualidade que ela não é uma intelectualidade orgânica, né? Organizada, prática. Cada um pensa, né? É uma faculdade humana pensar. Mas o pensar do ponto de vista mesmo assim profundo, o pensar filosófico, o refletir sobre as coisas, você precisa aprender, né? a fazer isso. Isso requer tempo, disposição, enfim. Era para as escolas ensinarem uma base reflexiva, né? Que se chama o pensamento crítico. Mas isso é tido como subversivo ainda, infelizmente, ou como comunismo, o que é pior, ou como a politização da educação, o que é esdrúxulo, mas enfim, saber pensar, né? Veja, eu falei aqui 3 filósofos muito difíceis, importantíssimos, como Ortega y Gasset. Claro, cada um tem um pensamento diferente. Ortega y Gasset, alguns recriminam muito ele por ser um teólogo, por ser moralista. Claro, ele fala de um mundo, né? Todos nós falamos de um mundo. Tem o Gramsci, que também tem uma complexidade imensa para a gente poder entender o que o Gramsci nos deixou de legado em uma vida altamente sofrida, mas foi tão generoso de partilhar conosco pensamentos libertários. A Hannah Arendt também, muito generosa. Assim, a gente vai se aproximando daqueles filósofos que nós temos, que nós partilhamos as visões do mundo. A Hannah Arendt é tida como liberal, mas aqui no Brasil, mas não é bem assim, né? É que ela acolheu muito a América do Norte, os estadunidenses, né? Porque foi o país que acolheu ela, né? Do refúgio, dela ter fugido do regime nazista e tal. Mas, enfim, cada um com o seu mundo e a gente vai extraindo aquilo que de melhor. A geografia que eu estou falando, né, a prática científica que deu origem a esse conteúdo do meu canal, que é a Pílula de Ciência Popular, ela tem muito do que o Milton Santos, o geógrafo, que é um dos meus autores que eu pratico como geógrafo, mas não só ele, porque eu também gosto muito do Pierre Georges, e do Pierre Georges me vem a geografia ativa, né? A prática ativa, os lugares ativos. É claro que não da maneira analítica como ele praticava, né? Mas
São heranças que eu estou atualizando. Tem coisa que se atualiza, tem coisa que não, que fica realmente defasada. Mas o Milton Santos, ele fala sobre uma filosofia das técnicas, que a geografia seria uma filosofia das técnicas. Eu estou estudando e ainda não tenho uma prática formada com relação a isso, mas eu uso muito os filósofos, eu me inspiro muito, eu me alimento muito dos filósofos, não só porque a prática geográfica é uma coisa, mas quando eu propus ciência popular, eu já estava pensando numa transcendência da geografia, qual seja, de uma ciência popular, mas não só da geografia, né? O Braudel, né? O Fernando Braudel, eu não sei muito falar os nomes franceses e estrangeiros e tal, a gente fala portuguesado mesmo, né? É claro que quando a gente aprende a pronúncia correta, tem que se falar a pronúncia correta. Mas o Fernando Braudel, né, ele faz uma proposta de novas ciências sociais, né? De algo mais complexo, mais abrangente, que não foi uma proposta adotada, né? Cada um quer ficar na sua disciplina e tal, mas era uma proposta de totalizar, né? Era uma reflexão mais totalizante, que você não podia separar geografia, história, ciências sociais, antropologia, porque na verdade cada um é um olhar sobre a realidade, mas na prática a realidade é essa complexidade. Você não pode falar de sociologia sem a geografia. Mas, enfim, essa divisão do trabalho acadêmico ainda é engessada, né? E a minha proposta, ela pensava, né, sobre como tratar a geografia. Então, eu falei em ciência popular, né, tentando, assim, traduzir numa linguagem mais acolhedora, abrangente, para que o humano médio, né, as pessoas ali mais do senso comum, da massa, possam me entender. É uma tarefa difícil, eu estou arranhando ainda, estou pincelando, engateando, né? Mas de passinho em passinho, quem sabe, né? É uma tentativa. E meu canal nasceu disso, né, da ciência popular. Eu quero falar, eu já tenho alguns anos, melhor dizendo, eu quero dizer, né, porque o dizer tem uma reflexão, os dizeres, como o Ortega y Gasset me ensinou. Então a ciência popular vem disso. E eu já tenho alguns anos aí de carreira. Ainda está engateando, é tímido, mas vamos lá. Um dia a gente chega. E ciência popular, essa é a minha proposta, né? Agora, o que eu vim percebendo com os meus estudos como geógrafa, como trabalho da geógrafa ou do geógrafo, como trabalho cientista. A geografia, como disciplina, geografia moderna, como disciplina do saber científico, ela surge ligada, entranhada, dominada por um projeto de poder, né, do capitalismo. E a geografia é um saber muito necessário, sobretudo porque ela tem essa herança do poder, né? Está embutido, né? Geografia e poder estão ali assim, numa simbiose ali, coladinhos, né? E aí vem a geografia das escolas, elas vêm com um projeto de poder, os planos, os planejamentos brasileiros dos estados, dos governos, né, totalitários, planejamento de Estado brasileiro, quando ele se utilizou da geografia, ele tinha um projeto ditatorial por base, né? Tem Getúlio Vargas, por exemplo, quando ele institui o IBGE, quando ele produz as primeiras regionalizações, tendo o trabalho do geógrafo, da geógrafa como base.
Na ditadura também, o planejamento territorial ele era praticado, então tinha o trabalho do geógrafo ali por base. As escolas, né, tinham conhecimento de uma geografia num projeto de nacionalização. Então a geografia ela nasce ali, colada com esse projeto de Estado Nacional, que é um projeto capitalista. Aí, claro, nas disputas mundiais com a versão que surgiu do socialismo, veio o planejamento de fato, né, estratégico, e veio outras concepções e leituras do mundo. Veio a geografia crítica, que trouxe aí um debate do espaço social do humano. Só que nesse debate militante, né, nessa filiação com a política, houve um desprendimento da geografia com relação à sua estrutura formal e prática, né, das suas técnicas e dos seus métodos de investigação e produtos científicos, de análise, de compreensão, de sínteses críticas, né? Então, o que a gente viu muito foi também o enfraquecimento do trabalho de geógrafo. Isso é uma contradição, né? E é uma crítica também. Mas esse enfraquecimento, ele precisa ser enfrentado, né? A gente precisa resgatar o poder do ofício do geógrafo. Como fazer, de fato, uma geografia popular, né? Uma geografia dos pobres. Como fazer essa geografia dos pobres? Esse é o grande desafio, porque a geografia crítica veio para inserir a questão social, o debate das desigualdades, mas essa geografia feita dos pobres, como uma geografia feita dos estados-nação, né, dos estados nacionais, ela não existe ainda. Essa geografia dos pobres, ela não existe. Talvez ela venha a ser feita quando a Revolução Popular se efetivar, né? Se efetivar, né? Essa Revolução Popular, como vai se efetivar? Né? Uma transformação está acontecendo, mas a gente também pode cair no risco de uma revolução da mediocridade, né? No Brasil nós estamos vivendo a mediocridade, mas enfim, a gente pode continuar esse tema, né, que é polêmico, mas é necessário fazer essa geografia popular. Eu prefiro ciência popular, mas enfim, oferecendo um conhecimento geográfico para os pobres, como os pobres podem fazer a sua geografia. O que é isso? É você ter estratégias de uso do território. Tem aí os territórios do crime organizado, né? E a população das comunidades, das favelas, elas ficam à mercê disso, né? Tanto de um território do crime, como de uma ausência do Estado, ou de um abandono do Estado, né? E elas ficam refém da igreja, por exemplo, sobretudo da ideologia muito superficial e por vezes assim muito alienada das igrejas pentecostais, né? Mas é a única coisa assim concreta que as pessoas de comunidades ou de favelas elas têm como acesso, né? Para ter uma vida, para ter um nível de ascensão social naquela esfera deles, né? Naquele movimento, naquela organização social. Mas o que é essa geografia dos pobres? O que é essa geografia popular? O que é essa ciência popular, né? Para mim, a ciência popular ela transcende isso, mas essa geografia popular dos pobres ela ainda precisa ser feita, realizada. Aqui e acolá
você vê, você consegue enxergar esforços nesse sentido dos movimentos sociais, os coletivos das periferias urbanas no Brasil têm um esforço nesse sentido, mas não é assim uma prática geográfica, concreta, orgânica por trás disso, assim, como oferecer um conhecimento geográfico para esses movimentos, para eles terem poder, poder mesmo. A geografia, ela é uma ciência do poder. O Luiz Lacoste falou isso e ele está certo, e é atual ainda. Mas o poder que a geografia sempre teve ligado é um poder estatal, um poder da burguesia. Cadê a geografia do proletariado? Cadê a geografia dos trabalhadores? Claro, houve tentativas, esforços, o debate foi feito, mas no concreto, na concreticidade, na objetividade, ainda estamos muito aquém dessa geografia do trabalhador. É preciso pensar sobre isso e fazer, sobretudo fazer, uma geografia do trabalhador, que é uma geografia mais do que do pobre, é uma geografia do trabalhador, né? Que é uma geografia popular, do povo, uma geografia mais abrangente, mais democrática, não de uma elite. Para depois que isso vai se transformando, outras necessidades vão aparecer quando os trabalhadores, né, o verdadeiro comunismo e socialismo se efetivar. Ou se não se efetivar, ou se for outra coisa, né, que as massas vão produzir. Mas eu estou disposta a refletir sobre isso e a trabalhar também nesse sentido. O esforço do meu canal, desse conteúdo da ciência popular, que aí eu transformei em pílulas de ciência popular para tentar refletir sobre coisas a partir de um conhecimento científico, assim, sobre coisas do nosso cotidiano, da cotidianidade, né? É um esforço nesse sentido. Mas ainda eu preciso de uma jornada, né, do que eu puder fazer, né? É claro que houve muitos esforços. A geografia crítica, ela pensou, ela refletiu, ela colocou na mesa a questão social, né, em confronto com uma geografia que era a geografia quantitativa, que neutralizava a questão social. Então, a geografia crítica, ela colocou na mesa no debate, mas os esforços, as práticas que foram postas, né, ali no concreto, sobretudo nos governos de esquerda, deixaram a desejar, sim. E nós estamos vivendo também o que estamos vivendo por causa desse imbróglio que virou a ciência, a formação, né? Nós tivemos muitos avanços, mas isso é matéria para outros debates. Nós tivemos muitos avanços, mas também muitos retrocessos. Ainda nos governos de esquerda, com o processo de expansão da educação, ele provocou também uma perda na qualidade do ensino. Ficou a desejar e deu no que deu, né? Deu no que deu. Mas nós vamos refletir ainda sobre isso, né? Eu achei muito interessante quando eu estava estudando, eu pensei nisso, mas cadê a geografia dos pobres? Cadê a geografia dos trabalhadores? Né? Porque quando a gente fica muito na esfera só do discurso ou da militância, né? Só ali na reflexão, quando a gente não oferece algo prático, quando os nossos instrumentos de geografia eles não são práticos, fica um desnível, uma defasagem entre a teoria e a prática. Né? Então, a teoria e a prática ela tem que andar juntas, elas têm que andar juntas, né? Ali, elas são indissociáveis. Mas
a geografia na sua crítica, essa é a minha interpretação como geógrafa, como cientista, ela nessa crítica, na geografia crítica, ela abandonou uma estrutura metodológica, prática, né? Uma estrutura das regionalizações, e ela também ficou muito engessada em teorias europeias e, né? Então a gente tem que repensar tudo isso. Eu tô tentando, assim, do meu cadinho, do meu lugar e do que eu puder fazer, eu vou tentar, sim, contem comigo, para tentar uma ciência popular que transcende, uma geografia popular que transcende uma geografia dos trabalhadores. Mas eu vou tentar aqui pensar mesmo, né? Eu vou tentar pensar como a geografia ela pode ser feita, né, a partir dessa realidade, um poder para os trabalhadores. O que é preciso ser feito? Né? E aí é uma prática, é um pensamento, não é uma aula, né? Porque dar aula de conteúdos geográficos em si já forma pensamento crítico, né? Quando bem feita, em si já forma um pensamento crítico, um pensamento cidadão, uma prática cidadã das pessoas, né? Mas isso é um lado, um aspecto. Como os movimentos sociais de base popular, eles podem usar o conhecimento geográfico para ter poder. Isso é outra coisa, é estratégia de poder, é outra geografia que, até onde eu sei, onde eu vi, eu não vejo no Brasil, eu não vi nada ainda, né? Eu vejo iniciativas mais dos coletivos, por exemplo, que eu até estudei na minha tese de doutorado, um coletivo de uma pós de hip hop, mas ali a prática geográfica estratégica para ter o poder, eu não vi ainda em movimento nenhum. E, enfim, é um desafio, né? É um desafio. Como fazer, como proceder, como elaborar essas estratégias, como elaborar uma geografia popular. Eu prefiro a ciência popular, mas a geografia é uma ferramenta para isso, é um instrumento para o poder, sempre. Infelizmente, o crime sabe usar o território ali ao seu favor, né? O Estado também, mas e os pobres? Vamos pensar sobre isso, eu vou pensar, né, sobre isso, assim, a partir do meu trabalho, como fazer. E assim que eu tiver alguma coisa concreta para oferecer, de pouquinho em pouquinho, de passinho em passinho, eu disponibilizo aqui no meu canal. Assim, vai levar tempo, hein? Vou logo dizendo que vai levar muito tempo. Mas, se eu tiver a graça, assim será. Eu disponibilizarei aqui, né, trabalhos, alguma coisa que eu consiga praticar nesse sentido que eu estou pensando. E eu posso até aprofundar esse tema teoricamente, né, esse assunto, esse conteúdo, teoricamente, assim, mostrando mesmo, né, por que que eu cheguei a essa interpretação de que não há, mas poderá haver. Então, até lá, continue andando sempre, sempre e sempre.